E aí galera gamer, tudo bem? André Vandoni aqui com vocês para mais um vídeo no canal, só que hoje a gente vai fazer uma novidade, um estilo podcast, e para isso estou recebendo aqui Moisés, um grande amigo meu. E aí galera, beleza? Que prazer estar aqui, hein? E Max. Beleza galera, bom passar a tarde aqui pra gente bater um papo gostoso sobre videogame. Pois é, videogame é uma coisa que motiva a gente, somos jogadores das antigas, amigos há mais de 30 anos já, né? Cada um tem uma experiência, uma história que viveu jogando videogame, não é isso, Moisés? Ah, videogame é maravilhoso, é uma sensação de unir as amizades. Isso é verdade. E a gente não vê isso muito hoje na internet com essa ideia aí de guerrinha de console, que é melhor ou pior. Sim. Então a gente vai bater um papo para desmistificar essa ideia e trazer, claro, pontos relevantes de como era a indústria na nossa época, que a gente começou lá, como a indústria está e como pode ser o futuro da indústria. Então o que a gente vai fazer aqui? Pedir seu like, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários se você gostou desse novo tipo de padrão de programa, que a gente vai poder fazer isso mais frequentemente se vocês deixarem seu like e comentar aqui, beleza? Então, Sim, galera. a gente vai dividir o programa aqui, esse podcast, estilo podcast, né? Sim. Nos tópicos aqui, que é baseado no passado, no presente e no futuro, na nossa visão, beleza? E vocês vão estar aí livres para debater também nos comentários que a gente vai responder. Então, primeiro, nosso passado lá, 30 anos atrás, Sega versus Nintendo, que era o que se tinha de indústria de mercado, né? Com os consoles da Sega, o Master System, o Mega Que Drive, briga boa, hein? o Sega uma CD, batalha. o Sega Saturn, né? Até era o Nossa. Dreamcast. E os consoles da Nintendo que já foram menos, né? Que eram o Nintendo 8 bits, o Nintendo 64 e o Super Nintendo. Me fez pegar o DeLorean agora. 30 anos, gente, é muito tempo. Então, beleza. Essa foi a época que a gente se conheceu, né? Conta Sim. aí um pouquinho. Como é que foi essa tua experiência gamer nessa época? Como é que era o Moisés lá na época da Sega e da Nintendo? Na verdade, André, eu comecei do Nintendo em diante. O Atari eu não tenho muita história para contar. Mas do Nintendinho foi amor à primeira vista. Um conhecido me levou na casa dele, apresentou o aparelho. Era o The Revolution Hero, que é o tal do Ikari Warriors, né? Estilo flipper. Então, dali foi paixão à primeira vista. Tive o Super Nintendo, maravilhoso. Que a tua história de Super Nintendo é interessante, Não, né? Você teve que trabalhar numa locadora 6 pra poder comprar. meses. Olha só. O cara me enrolou 6 meses, mas me deu o aparelho, fiquei muito feliz. Mas ali, além de enrolar, tinha uma coisa boa, né? Tinha a mulher do cara lá que... Ficava de olho. Deixa eu falar. Não, mas assim, essa parte boa aí da locadora foi quando eu te conheci. Assim, eu sei que eu tô adiantando um pouco a história, mas você apresentou o Sega CD, que antes você era conhecido, assim, você era o André que tinha tudo. E eu falei assim, quem é esse André, gente, que tem tudo? É porque aqui em casa, o pessoal, essa galerinha que a gente andava realmente, me chamava de Japão. Porque eu sempre fui antecipado. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu gosto de tecnologia, gosto da evolução, sempre tento estar, mesmo ganhando pouco, eu tento acompanhar ali uma televisão mais moderna, faço vídeos sobre isso e instigo vocês a ver que é bom a tecnologia, né? Então eu sempre gostei. Então às vezes eu tinha um videogame, via um outro, eu colocava tudo para vender e tudo para poder comprar esse mais moderno. E aí era a época que o Sega CD era uma coisa realmente que não estava aqui no Brasil ainda, Sim. né? Mas eu já tinha o Sega CD, realmente foi a época que E você... teve todos, né, André? Eu tive. Teve todos. Tive. E era comprado em dólar, 3 tudo era dólar. Jaguar, tudo. Menos Jaguar. Jaguar Jaguar não não teve. tive não, mas eu cheguei a ter o 3DO. Foi o videogame que menos durou na minha mão. Eu fiquei com ele 6 meses, porque era um videogame que não tinha jogo. Não Videogame tinha. é jogo. O Eu tinha- Jaguar tinha 17 botões, né? 17 era uma coisa de doido. Como é que joga isso, eu não sei. Nunca Mas e tive. você, Max? Como é que era essa sua era aí de ouro do Nintendo versus Sega? No Nintendo vs Sega veio depois, né? Primeiro eu comecei lá no Atari jogando. Ah, você já E foi da era do Atari. Já fui da era do Atari, joguei muito Halloween. Halloween eu jogava o dia inteiro. Tanto que eu queimei 2 fontes do Atari, Que que na isso? época não aguentava. Não é igual hoje que o videogame A foi lenda da ligado. vovó, desliga a televisão, meu filho, vai estragar a televisão. Eu queimei 2 fontes do Atari, não teve jeito. Você passava 2 horas jogando, e aí daqui a pouco você não tá nem aí. Pra você 2 horas era 2 minutos. Sim. E Videogame faz isso com a gente, até hoje, né? quando você ia ver, a fonte já tava fumaçando ali. Tava fumaçando. Ali tinha essa coisa mesmo, de esquentar, o videogame dar defeito. Você vê que a tecnologia era muito simplória e barata, né? E desligava. Desligava na tua cara. Aí sim, dava aquele
aquele choque, não é? Mas o que será aconteceu? que Aí você ia ver, tava queimado. Mas será que o cara que criou o Atari, não sei se vocês vão concordar comigo, quem viveu o Atari, que o desenvolvedor ele não contava que o gamer, o jogador, ia ter essa experiência de muitas horas jogando? Mas isso era uma Na coisa época era um nova. brinquedo, né? Era um Na época brinquedo. era um brinquedo. Porque o Atari ele não abordava muito essa coisa de história. Tinha jogos de história, Tava começando ali a visão. né? só que não tinha introdução nem final. Não. Mas tinha um contexto do jogo. Ali era a pontuação. É. Você tinha que fazer os exato. 999. Tanto né? que esse termo de zerar o jogo era de lá, né? Veio do Atari. Veio do Legal, Atari. verdade. Vamos zerar o jogo. Zerar a pontuação, né? Porque depois de um determinado passo, não conseguia mais ter número suficiente Sim. na programação, zerava, voltava pro início. Acabou que o gamer hoje ele pega o termo zerado pra nós terminou o jogo. Terminar o jogo. Veio o exatamente. final, terminou o jogo, mas Isso. veio do Atari Ou zerar. a outra expressão que é virar, né? Vou virar o jogo. Virar o jogo. Virar porque você chegava na última Sim. fase e voltava pra primeira. É. Mais difícil. Sempre Agora, um pouquinho mais dessa difícil. época de ouro ali, Nintendo versus Sega, o que você tira de história pra você dali? Foi uma bom. história que te marcou nessa época? Ah, fora a parte que a gente ia nas locadoras, né? Eu cheguei às 6 horas da manhã numa locadora aqui perto de casa. Desculpa. E eu queria muito um jogo X, de grande lançamento. Então tinha que brotar na porta da loja para poder ser o primeiro a lugar. Eu lembro de um camarada que, quando a garota levantou a porta da locadora, ele rolou no chão. Pra ser o Não primeiro. acredito. Ele rolou. Eu fiquei desconcertado. Eu perdi o jogo por causa dele. Ele rolou, pegou a chapeira, que era Uma o nome do fichinha. jogo, uma fichinha com o nome do jogo, e ele alugou o jogo na minha frente. Mas fora isso, muitas situações que marcaram. A gente andava 3, 4 quilômetros a pé na casa de um colega. Você Pra tem- ver um jogo. porque ele era mais condição, vamos botar assim. Então ele sempre comprava o joguinho que você queria. E você ia lá, porque naquele tempo não tinha essa coisa de internet, informação. Você tinha que buscar informação. Tinha as revistas. As revistas disso. As revistas dessa época eram aliadas. Você via códigos, macetes. Para quem é jogador raiz, ele não se limita ao macete. Era mais para ver as Isso. fotos do jogo. Hoje, acesso à internet. Tem o próprio PlayStation 5 hoje, quem é assinante da PlayStation Plus, eu não sei se você sabe, mas o desenvolvedor que quiser, ele pode colocar dicas do jogo. Você Olha, clica ali, impressionante. Max, e você vai ver como você pega um troféu ou como você passa daquela fase. O jogo te dá essa informação. Sim. Isso é exclusivo de jogos de PlayStation 5. E não são todos os jogos, se o desenvolvedor quiser. Ele cria uma sequência de vídeos em que você tá preso, tá difícil, você clica ali naquele menu do PlayStation e você vai ver ali, naquela fase, uma dica, uma informação. Olha, Então, interessante. Então, fora o YouTube, né? A gente hoje não tem mais a ideia da revista de quadrinho, né? Que você ia lá, onde a gente tinha acesso Sim, a ele tudo. tirava foto. Isso, foto cada por foto da fase. Como você fazia o Hadouken, o Horyuken. Tinha golpes do Tinha Street tudo Fighter isso. quando lançou. O Street, você falou de jogo que marcou. O Street Fighter 2 no Super Nintendo, caraca. Foi um O marco. Super Nintendo vendeu por causa do Um Street Fighter. marco. Foi uma transfiguração de arcade para console de mesa perfeito. Perfeito, perfeito. Mesmo com Perfeito. limitações, mas ainda assim era o mais próximo que a gente tinha Tinha, da época tinha. dos arcades, né? Max, falando em arcade, o que você tira de histórias boas pra você dessa época? Dos arcades, a Dos mesma coisa. fliperamas. Andar a pé 2 km. E era muito bom. Andar a pé 2 km para jogar Tartaruga Ninja, por exemplo, às vezes até em outro bairro. Sim. Ir a pé. A gente já foi em Marechal de Bicicleta, que é um Sim. bairro que, de uma certa forma, da onde a gente está hoje, para Dá uns 20 quilômetros. A gente já foi de bicicleta para ver Samurai Shodown. Tu lembra? Lembro. Ou era o Samurai Shodown ou era o lançamento do Street Fighter X. Não. Você trocou só as épocas. Foi o lançamento do Street X. Ah, A sim. ideia de especial. Sempre o Street Sim. Fighter inovando, né? Sim. Aquela barra de super, que ele fazia aquela sombrinha pra dar o especial. A gente foi ver em Marechal. Em Marechal. O Samurai Shodown 2, que o 1 a gente viu por aqui. Porque, galera, antigamente não tinha essa informação. O jogo vai sair amanhã, não. A gente descobriu pela boca dos outros. Sim, Sim. era o famoso boca a boca, né? Acabou. Aí- Maravilhoso. Aí, cara. André, aí, Moisés, pô, chegou Samurai Shodown 2
lá não sei aonde. Caraca, a gente ia. A gente ia. A pé. O sábado Alexandre Dante foi a pé. Era um dia chuvoso. Mas foi lá pro Rio da Prata, alguma coisa desse tipo, não foi pra esses lados ali? A galera que tá nos assistindo não vai ter ideia de onde a gente está. Então, mais ou menos assim, 10 quilômetros. Isso, vamos dizer daqui pra gente lá. Isso. Ver o jogo. Era prazeroso. Mas essa era a ideia do videogame que hoje eu vejo com essa emancipação, vamos dizer assim, da internet, onde todo mundo tem acesso a tudo e todo mundo por trás do outro lado que está lá pode te julgar sem nem te conhecer, né? Esquece que o videogame sempre foi isso. Era aquela união. Quando alguém ia jogar um fliperama, né, a pessoa juntava ali na máquina para ver o cara jogando. Quando era videogame, sempre teve a guerrinha de console, né, na época da Sega versus Nintendo. O Nintendo é melhor, a Sega é melhor. Mas ninguém deixava de jogar o Mega Drive e quem tinha Mega Drive não deixava de jogar Super Nintendo. Eu, por exemplo, porque todos os consoles tinham todos os jogos bons. Eu zerei muito jogo de Mega e particularmente, galera, não me batam. Sonic, eu amo Mario. Mario é maravilhoso. Mas o Sonic tem mais presença. Eu acho. Eu também acho. Sonic 1... Ó, o Sonic que mais me emocionou em trilha sonora foi o 3. Sonic 3. Sonic é mais bonito que o Mario? Sim, porque ele é um personagem... colorido, mais vivo. Não é porque é colorido. A história do Sonic é mais rica. Ele tem uma história. Por favor, me perdoem. Não, a gente está conversando aqui, no caso. Minha opinião. É aquela ideia básica de salvar a Princesa Toad. Sim. Já o Sonic que não deixa de ser um super jogo. O Sonic já tem aquela ideia de salvar o mundo de uma ameaça Sonic maior, é mais sério. que é o Robotnik, que é a destruição, que é mais ou menos em par do que a gente vive hoje. O que a gente vive? Existe um mundo que a gente tem que preservar, da natureza, dos rios, né? Da fauna, da flora, e que tem um homem que, para continuar vivendo na Terra, ele precisa tirar recursos da terra, isso aí, minerar a terra, mexer na água, mexer na terra em si, para continuar dando proventos para o homem. Só que isso vai danificar no planeta, a chegar a um ponto, como a gente vê aí, que o clima já mudou e tudo já mudou. Então, a ideia do Sonic ela é mais a par com a realidade do ser humano. Se você pegar ali o Robotnik, que é aquele que quer transformar tudo em máquina. Sim, né? Cientista louco. Um cientista louco que tem inteligência, mas que não usa para o bem, ele usa para a própria ideia de dominar o mundo, transformando tudo em máquina. E o Sonic, que é aquele único PC que luta, né, em prol de tudo, do mundo, não só dele, dos animais, daquele mundo que ele vive. Então, eu acho que é uma ideia muito mais plausível da realidade, se você for comparar com a história romântica, vamos dizer assim, do Mario salvar a Princesa Toad. Essa guerra dos consoles, né, que na época era Mario e o Sonic, o pessoal confrontava muito canais de áudio do Super, canais de áudio do Mega, canais de cores. Eu já não via dessa forma. Eu sou fã do bom videogame. Se videogame determinado X tem um bom jogo, eu sou capaz de comprar um videogame, já aconteceu isso, tá? De eu comprar Nintendo 64, por causa do Mario 64. Acabei de falar aqui que o Sonic é um excelente personagem, mas eu comprei o Nintendo 64. Mas a gente comprou quando a gente por causa do Mario 64. O Mario 64 foi uma revolução em tudo. Nossa, aquele jogo é apaixonante, aquele jogo, ele tem um marco na história. Ele desenvolveu campos inimagináveis para hoje. Ficou muito bom mesmo. Muito, que a gente tem hoje, né? No meu caso, eu comprei o 64 para jogar o Zelda, né? O Zelda é maravilhoso. Sim. O do Super Nintendo já era bom. Com aquele mundo aberto, não, com aquele gráfico novo. A Nintendo ali investiu forte ali. Pulando um monte de bichos. Ela criou voz no Link. Criou voz. Era mudo. As batalhas épicas com os bosses. Aquilo impressionante, ficou maravilhoso. Impressionante. Ficou maravilhoso. Não, essa era a época do descobrimento do videogame, né? Onde os produtores, na minha visão, ele ia lá testando, vamos criar isso. Então você via que cada hora tinha um jogo novo de Super Nintendo, um jogo novo de Mega Drive, isso, que tinha o foco na história, na criação e na elaboração dos personagens. Trilha sonora. A trilha sonora que, sempre que eu converso com eles aqui, o Moisés é um dos mais saudosistas dos meus amigos, que sempre mencionam que ele acha que hoje os videogames não têm trilha sonora. Eu sempre falo, mas Moisés tem sim. Só que agora a visão do produtor é colocar a trilha num ponto certo da fase, né? Ela não faz parte. E se você pegar aí, vocês estão ouvindo aí, a gente gravou isso aqui, mas vocês estão ouvindo por baixo que o Bola tem aqui trilha sonora de Mega, de Super Nintendo, de Nintendinho, tá passando aqui na base do vídeo, né?
essas trilhas sonoras elas eram curtas, ou seja, elas tinham um looping repetitivo, fáceis de você decorar e que a gente traz na memória até hoje. Então, quando você fala de um jogo de corrida na época do Super Nintendo, chamado Top Gear, você tem totalmente a lembrança da música na cabeça. Né? Você fala de Star Fox do Super Nintendo, você lembra das músicas. Maravilhoso. Você fala de Sonic do Mega Drive, você lembra das músicas. Lembro. Entendeu? Agora, se eu falar hoje de Resident Evil, qual a música de Resident Evil que você lembra? Muito mal do 1, que é de trechos. Isso. Entendeu? A então, música do Resident Evil 2 do baú, que é marcante. Sim, a música mas é um trechinho, acabou. Mas qual é aquela música que você joga uma fase assim, e você está jogando a fase, você está jogando e vivendo a música. Então é uma coisa que o Moisés sempre questiona muito comigo. Eu falo, mas meu amigo, que hoje o público tem uma visão diferente. Mas também tem uma outra mecânica. Você está jogando, antigamente a gente jogava e escutava a música. E o jogo era mais mecânico. Isso. Mais mecânico. Então a gente, depois de um tempo, funcionávamos de forma automática. Hoje a imersão é tão absurda que a gente esquece da música. Verdade, você aprecia outras coisas. A imersão é imensa. Mas assim, uma coisa que, pra gente criar um contexto dessa parte da música, todo o jogo dessa época, por exemplo, você jogava o jogo. Pela última fase em diante, o produtor ele já criava uma trilha sonora compatível com aquilo que você vai desafiar. O jogo da última fase sempre é uma música épica, né? E no último mestre tinha uma trilha para aquele mestre. Os jogos de luta tinham isso também. O exemplo é Fatal Fury 2, quando você vai enfrentar o Wolfgang Krauser. Sim. Ele criava um texto para vinha descendo, aqui, todo arrepiado. A catedral, ele falando, eu não lembro as falas dele, mas era uma ópera maravilhosa. Você não sabia se escutava a ópera, se lutava contra ele. E hoje, infelizmente, eu sou saudosista, gente, mas eu gostaria de ter... E eu sei que hoje as produtoras não vão mais se preocupar com isso. Não deixa de ser bom, tá? Mas só que eu sinto saudade disso aí. Então, mas não é que as produtoras não se preocupem. Na verdade, hoje elas se preocupam até demais, porque são contratados ganhadores de prêmios Grammy, são orquestras inteiras. Chega a ganhar entendeu? Prêmio, cara. Isso, tem tudo isso. Só que como o Max falou, hoje a imersão que é proporcionada pelo videogame, pelo jogo, é tão maior do que ser tão mecânico. Muito bom o teu pensamento, Max. É como era antigamente, de que a música tá lá, só que talvez você não preste atenção, né? Porque é uma música bem feita, é uma música muito elaborada, música criada por compositores aí que ganharam prêmios no mundo todo, mas que ela tá lá embaixo e em cima você tem várias camadas. Por exemplo, a gente estava jogando agora, antes de fazer essa live aqui, o Returnal do PlayStation 5, eu estava apresentando obra de arte. Então, a trilha sonora desse jogo, ele consegue ser marcante porque ela tá ali o tempo inteiro. Então, quando o jogo te dá uma serenidade e você está abrindo uma parte nova do estágio, a música está sutil. Quando entra os inimigos, ela vai elevando o nível dela até você exterminar todos. Curti muito isso aí. E quando chega no chefão, ela tem todo esse cuidado. Sim. Então, o House Marquee, que foi o estúdio que fez o Returnal, ele está então inserido nessa ideia do passado. Sim. Mas claro que muitos dos jogos hoje, você anda muito tempo com um jogo mudo, porque a ideia é imersão. A sonorização que o cenário tem. Um parafuso que cai atrás, e alguma coisa que rola, um ruído. Entendeu? Então, se tiver uma música naquela hora, vai atrapalhar a imersão que o cara queria que você tivesse. Pode ser por isso. Um zumbi gemendo atrás. Mas lembrando que a gente está falando aqui, né, da Sega, a guerra, vamos dizer assim, Sega e Nintendo. Mas tinha uns outros consoles que tentaram sobreviver, né? Fizeram um sucessinho. Porque a Nintendo foi, vamos dizer assim, o Atari, né, o telejogo, né, o Odyssey e o Atari foram os precursores, vamos dizer aí. Os pais, né? Isso. Os avós. Mas foi no Nintendo 8 bits que, quando a Nintendo entrou no mercado de videogame, que ela realmente
ela trouxe a ideia do que poderia ser um videogame. Sair daquela ideia básica, como o Max falou, de uma mecânica em que só tinha que você bateu a pontuação máxima e zerava e voltava para o início, né? E trouxe a ideia de um personagem, uma história, um cenário detalhado, né? Um inimigo. Isso tudo foi incorporado a partir do Nintendo 8-bits, que é seguido até hoje, né? Então, como você falou, foi bom você trazer esse ponto, porque nessa época várias outras empresas trouxeram também consoles. A Sega tinha lá no mercado, né, com o seu Master System, depois a do Mega Drive. SNK, com seu Neo Geo. A SNK, que era uma empresa que fazia fliperamas grandiosos, e ela criou o próprio console, que era um console mais caro do mundo. Neo Geo CD. Não, o Neo Geo cartucho ainda. Sim, perfeito. Era uma bíblia, o cartucho era uma bíblia. Tanto é que o valor do cartucho do Neo Geo CD era o preço de um Super Nintendo na época. Sim, caraca. Um cartucho, um jogo. Era caríssimo. Era o preço de um videogame inteiro. Eram 2 chips de... Isso. Mas ler. também você tinha o fliperama literalmente dentro da sua casa. Literalmente não. Era o fliperama dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E isso foi o diferencial. Nesse meio tempo também a gente teve a Atari tentando se manter com a chegada do Jaguar, né? Teve a empresa chamada NEC que criou o TurboGrafx 16. Aí ela fez um CD, não é? Ela não fez perdeu. esse TurboGrafx, perdão. Ela fez uma versão CD, não fez? Isso, era o TurboGrafx 16, que era uma versão de CD. Isso. Depois veio a Sega com o Sega CD. Teve a parada ali da Nintendo, que fez um acordo com a Sony para lançar um CD-ROM. Isso aí. Não é verdade? A Nintendo, infelizmente, ela... Eu não sei o que estava na mente dela de escapar, né? Parece que deixou escapar um peixão nessa época. Pra mim foi arrogância. Mas o ponto que vem agora aqui é que a gente sai da era Nintendo versus Sega e a gente entra na ascensão do PlayStation. Sim. Que realmente agora a gente vem naquele termo que você falou sobre como a Nintendo deu mole, que o Max acha que foi a arrogância dela, quando ela precisou bater na porta da Sony, que a Sony na época já tinha tido contato com videogame, né? Sim. Fazendo o chip de desenvolvimento, um dos chips de áudio do Super Nintendo era da Sony. Entendeu? E aí a Nintendo, como já tinha esse acordo ali, ela decidiu dar para a Sony a ideia de ajudar ela a produzir o seu Super Nintendo CD. Os melhores aparelhos de som eram da Sony também. Na época, sim. Já que o Mega Drive ganhou o Sega CD. Já tinha, né? que a Sega fez Era por fantástico. ela. Então, que a Sega fez. A Sega, ou seja, vamos fazer um CD para esse videogame. A própria Sega produziu o seu próprio desenhou e lançou. E a Nintendo, não. Eu não sei se já vem. Isso, mais ou menos. Essa é a visão que eu tenho. E aí ela bate na porta da Sony. A Sony vai lá, pega esse projeto para fazer, mas a Sony gostou da ideia. E a Sony, a gente sabe dessa história, né, que ela pegou e acabou criando um próprio videogame dela, né, que era para apresentar junto, para mostrar ali, olha, temos o CD do Super Nintendo, mas eu também lancei uma versão Nintendo que você pode usar, chamada PlayStation, onde vai ter o Super Nintendo e o CD ao mesmo tempo. Escondidinho. O que o presidente falou? PlayStation. Isso. O que o presidente e aí, falou? quando a Nintendo viu isso, ela isso num lixo. Nós não queremos que os nossos jogadores esperem load. Não queremos CD. Vamos continuar no cartucho. Até porque, por que ela deve ter pensado isso? Vamos voltar só um pouquinho lá no Neo Geo CD, que a gente mencionou aqui o... que a Neo Geo também teve o Neo Geo CD. Galera da antiga, vocês devem lembrar do macaquinho, né? E quem teve Neo Geo CD pode ter certeza podia ter que lembra. Jantar, tomar banho. Pode ter certeza que lembra. Enfim, a Nintendo não queria passar essa experiência. Ela ainda acreditava no cartucho. Você vê que quando ela lançou o Nintendo 64, foi um videogame baseado em cartucho numa época que o CD já tinha explodido no mundo todo, né? Que aquilo ali era 96, né? O CD já tinha explodido. A Nintendo sempre acreditou no cartucho. Isso, sempre. Então, pegando aí essa ideia aí de uma nova guerrinha começando, né? Nintendo versus Sony, né? A gente vê aí que foi a partir daí que a Nintendo deu realmente o passo para a Sony se tornar quem ela é hoje, e a gente vê aí o tópico de agora, que é a ascensão do PlayStation, né? Sim. Onde o Ken Kutaragi, que era o cara que estava envolvido nesse projeto, de ajudar a desenvolver o CD-ROM do Nintendo, né? Não desistiu da ideia e falou, não, Sony, vamos fazer nosso próprio videogame, né? E começou ali a bater cabeça ali, pegar, envolver equipes e tudo, e aí lança lá em 1994 o primeiro console dela, que foi o PlayStation 1, que é esse sucesso até hoje. E como a Nintendo criou uma nova visão, né, da era do Atari, do Odyssey, do telejogo ali que a gente tinha, do Amiga, que era aqueles inícios de videogame, vamos dizer assim, para o que era
o que a Nintendo trouxe pra mesa, que era um jogo com fundamento, um jogo com personagem. A gente vê que Ninja Gaiden é um personagem criado na Nintendo, né? O Final Fantasy foi um jogo criado na Nintendo. A Square Enix não era nada. Ela criou, desenvolveu essa ideia num jogo da Nintendo. E muitos outros, né? O Donkey Kong, que era, na verdade, um jogo de fliperama, mas tinha marca da Nintendo. A Square Enix com isso. Dragon Quest. Isso, Dragon Quest. Então são ícones que foram criados naquela época, né? Que ganharam força e visão na Nintendo. E aí a Sony, ela pega essa estrutura que a Nintendo já deixou pronta, que a Sega seguiu, e que essas outras empresas que a gente comentou aí, como a NEC, com TurboGrafx 16, a própria Panasonic com 3DO, a própria Atari voltando ali a tentar ganhar mercado com o Jaguar, o primeiro videogame de 64 bits, como a gente falou, mas que a Sony aprendeu bem a lição nesse tempo que ela ficou urubu-servando, vou usar esse termo, urubu-servando a Nintendo. Que você vê que quando o PlayStation 1 entrou no mercado, ele entrou em 94 e o primeiro videogame da Nintendo, após o Super Nintendo, só chegou em 96, foi o Nintendo 64, né? A Sony, quando entrou em 94, ela acelerou a Sega. Porque a Sega já estava desenvolvendo um novo videogame que ia lançar tranquilamente, que acabou que seria o Sega Saturn, que foi um desastre de lançamento. Porém, um excelente videogame. Como aparelho, ele é excelente. Como esse aparelho, mas de jogo não. Eu mesmo, que sempre fui um cara que gostei muito da Sega, tive o Mega Drive, tive o Sega CD, quando chegou o Saturno eu não consegui gostar do Saturno. Jogos muito mal feitos, poucos jogos. Aproveitou mal o poder do aparelho. Isso. Na verdade, ela botou poder demais. Eram 2 chips de 32 bits, que os caras tinham que se virar nos 30 para saber programar com base de um e base de outro. Mais ou menos o que aconteceu no início ali da geração do PlayStation 3, né? Que a Sony inventou seu próprio processamento, que foi o Cell, e isso causou muita complicação para o desenvolvedor trabalhar para ele, principalmente aquele jogo que ia fazer para várias plataformas, né? Lembrando que tem o PC, tinha a Microsoft já nessa época, e tinha a Nintendo também, né? Mas enfim, a gente fala agora da ascensão do PlayStation, né? O Maxwell, o Moisés já falou demais. Como é que foi a tua visão da chegada do PlayStation no mercado? A chegada foi espetacular, porque naquela época, em 94, a gente tinha um problema que Nintendo só lançava videogame com Mario. E a Sega lançava videogame com o Sonic. Era o jogo que aparecia no Day One. Era o jogo que aparecia. Então, o PlayStation não veio com nada. Absolutamente nada. É verdade. Rapidamente. Então, no segundo ano de lançamento, ela já veio com um Resident Evil 1. E foi um jogaço, foi maravilhoso. E foi lançando um atrás do outro. E tomou coisas da Nintendo, tomou coisas. Aonde tinha jogo, aonde tinha Final Fantasy, aonde tinha Dragon Quest, com gráficos bons, gráficos bonitos, aonde tinha. Depois saiu o Dino Crisis também. Sim. Aonde tinha isso? No PlayStation. Sim. Não tinha nas outras, tinha no PlayStation. Sim. Então, ela fez essa revolução. Aonde é que a pessoa queria jogar? Ele queria jogar no PlayStation. Porque lá é que estavam os jogos. Então, eu acho que foi avassalador por causa disso. O lançamento do PlayStation. Não, mas vocês estão falando desses títulos, mas eu acho que o que ajudou o crescimento do primeiro para o segundo ano, né, do PlayStation foi o Resident Evil 1. Aquilo ali foi... Não tinha nada parecido. Não. Me corrijam, por favor. Não. Teve o Alone in the Dark. Sim, mas saiu para PC anos antes. No estilo de sobrevivência de terror... Não, mais ou menos. Mais ou menos. Para console de videogame não tinha. Não tinha, era um marco. É porque, galera, nessa época, memory card, hoje vocês têm... Nós contamos com HD. Autosave. Naquele tempo, memory card, galera, valia ouro. Eram 15 slots para você gravar. Cada slot era um jogo. Tinha jogo que gravava 3 slots, já comia 3 espaços. Sim. E o Resident Evil, a gente não tinha dinheiro para comprar memory card. Então a gente tinha que decorar, por exemplo, da New Game. Aí jogava aquela parte da mansão todinha. Morria pra um zumbi. New Game de novo. Ou seja, ali já era o começo, nesse tipo de jogatina, já era o início do roguelike que a gente tem hoje, né? Sim. Mas a gente fazia esse roguelike, o Moisés principalmente. Porque isso que ele tá mencionando aqui, foi bom você trazer esse ponto, Moisés, que isso era a época das locadoras. Sim. Onde a gente alugava esses CDs final de semana. Alugava o memory card também. Alugava o memory card, mas às vezes a gente não tinha o dinheiro para alugar o memory card.
A gente era pobre. Pois é. E aí a gente pegava só o CD, e aí é o que o Moisés falou. O Moisés, num final de semana inteiro, ele adiantava o máximo do jogo. Porque não tinha como salvar. Essa ideia que hoje você compra o console e você tem um save salvo na nuvem, ou no próprio HD do console. Autosave, né? Autosave. Andou 2 metros, isso, já tá lá de já novo. tá tudo salvo. Não, na era de ouro entre Nintendo e o início dessa ascensão da Sony, né, com o PlayStation, era jogo raiz que você tem que salvar. Sim. Ou, na época do Mega Drive e Super Nintendo, a gente tinha cadernos com anotação das senhas, das passwords. Eu tenho até hoje. Eu também tenho alguns. Porque você passava de uma fase e dava uma sequência de A, B, 5, 200, 25, B, D, D. Password. Isso, e aí você tinha que anotar aquilo para quando você desligar o videogame e voltar, você tinha a opção de colocar aquela sequência numérica de letras também, né? Para você continuar dali, senão você tinha começado do início. Não. Então, o Moisés aí passou um pouco de abamação nessa era do Resident Evil. Passamos juntos, eu passei com ele. O Hunter, quando vinha arrancando a cabeça, não sabia aquele... Pum. Aí todo mundo em silêncio assim... Um pra cara do outro. New Game, né? New Game. E aí voltava tudo, mas já voltava como? Muito mais... Experiente. Experiente. Você... Daquela parte eu sei passar. E depois? Isso. É igual o Gerson faz, né? O meu compadre é muito mais maduro, já voltava madurão, porque ele já sabia que ali tinha um Hunter, né? É verdade. Ok. A minha, então, você falou sobre a sua experiência da ascensão do PlayStation, o Moisés falou da dele, e a minha. Eu, na era do PlayStation 1, eu trabalhava numa locadora, então eu acabei não comprando o PlayStation 1, eu acabei optando para comprar o Dreamcast, que foi o último console da Sega, né? Que, na minha opinião, foi um excelente console depois do Mega Drive. Porque teve jogos, teve experiências novas, como aquele Power Stone, que nada era igual ao Power Stone. Já era o início da ideia, que o Dreamcast também tinha aquela opção de ter 4 controles, né? E já era aquele início de ideia de você jogar com uma equipe, né? Porque eram 4 personagens que você colocava na tela para um explodir o outro, um pegar o baúzinho, tudo tá. Ou seja, lembra de Power Stone? Claro que eu lembro. Então ali, eu acabei optando para comprar o Dreamcast, o Sega Dreamcast, né? Mas como eu trabalhava na locadora, lá tinha o Play 1. E aí eu joguei muito, assim, foi realmente uma experiência única. Tem vários jogos de PlayStation 1 que, se eu parar para lembrar, né? Tanto é que quando a Sony anunciou agora essa nova PlayStation Plus com os clássicos, eu até no último programa que eu fiz, eu falei que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava de ver mais clássicos. E realmente, como eles iniciaram agora, eu sei que isso é um projeto que vai evoluir, mas eu esperava de ver coisas, por exemplo. Quer ver alguns clássicos de Play 1 que eu vou tirar aqui? Uhum. Sub-Zero Mythology. Ih, que jogão. Clássico. Jogão. O próprio Gran Turismo 1, eu que joguei nasceu... muito. Então, eu joguei muito também. Gran Turismo 1, que foi um marco ali da ideia de um console de videogame que até então nenhum jogo era aquilo, por isso que o Gran Turismo tem o nome, né? É um simulador de Não prêmios esse jogo. Não é correr e passar carrinho. Não é simplesmente correr. É um simulador de corrida. A saga Need for Speed, que ganhou muita força na época do PlayStation, entendeu? Eu já joguei Need for Speed, vários Need for Speeds lá. Tem outros jogos, né, que a gente para lembrar, como você falou, Dino Crisis, que foi lançamento dali. Aí a gente vê que eu botei o título de Ascensão do PlayStation, porque foi a hora que abriu a porta para os desenvolvedores irem além do que eles já faziam na época da Sega e da Nintendo. Isso. Não é O verdade? videogame já estava deixando de ser uma simples brincadeira, né? Já. O Começou campo a abriu. crescer. Sim. Foi graças ao PlayStation. Foi graças ao PlayStation, né? E tinha todo quanto é tipo de jogo. Sim. Pra criança, pra adulto, pra quem era fã de terror, pra quem era fã de mata-mata. Alguém arrisca quantos títulos tem o Play 1? Não dá. Milhares. Milhares. Não dá. Eu não conheço todos. Pois é. E aí nessa ascensão ela deu a tacada certa lançando o PlayStation 2, né? Foi o primeiro aparelho lançado usando já DVD, né? Sim. Que no Japão acabou explodindo essa ideia, porque lá não tinha a ideia dos aparelhos de DVD, então o cara comprava um console e ele tinha já 2 em 1, porque tocava música, era videogame e ainda rodava filmes em DVD. Acabou alavancando a ideia do público de DVD no mundo todo. Sim. Eu mesmo não tinha um aparelho de DVD na época, gente. Eu tinha um PlayStation 2, porque eu pulei o PlayStation 1 e acabei comprando um PlayStation 2, entendeu? Então, a minha geração PlayStation começou no PlayStation 2, apesar de eu jogar o Play 1, porque eu trabalhava na locadora, como eu falei, mas eu comecei na geração do Play 2, né? E aí a gente teve o Play 2, teve o Play 3, e aí na geração do Play 2 entra mais uma concorrente nesse mercado de videogame, que foi a Microsoft. E aí nesse tema que eu trago a estruturação da Microsoft, que eu acho que foi isso que a Microsoft trouxe de diferencial
para a comunidade de videogame. Porque a Nintendo tinha o carisma, Sim. a Sony abriu a porta dos desenvolvedores trazerem ideias que nunca seriam possíveis no console da Nintendo, Criarem qualquer né? tipo de coisa. Sim. puderam criar qualquer tipo de coisa, Uhum. né? E a Microsoft, quando ela entrou no mercado de videogame, ela veio seguindo essa linha, né? Mas ela trouxe uma visão diferenciada que hoje a gente vê que é seguido por todas as outras empresas, que é a estruturação da internet, porque o primeiro Xbox já foi um console feito, pensado em você ter conectividade, e aí logo em seguida veio uma rede de Tipo um jogos online. experimento, né? Eu tive Sim. esse primeiro Xbox, É. um X enorme em cima dele. Isso. Grandão. Dali surgiu também a ideia de uma lojinha digital para você comprar joguinhos. Começou tímido demais. Sim. E foi no 360 que o Xbox explodiu para o mundo. Xbox né? Live. Com a Xbox Live, com a Xbox Store, que é a loja, né? E com a Live Gold, que é essa proporção que você tem de jogar. E aí a gente vê que aqueles jogos que eram baseados no PC, que eram os multiplayers, começaram a ganhar corpo na Microsoft, nos consoles da Microsoft. E com isso ela elimina a pirataria, né? Que estava muito forte. Não, o Xbox viveu da pirataria, mas aí tem um ponto que quando, desculpa interromper, que foi bom você tocar na pirataria, porque na época do Play 1, né, Play 2 e Dreamcast, que eram os jogos baseados em CD, em DVD, né, e tudo, que tinha pirataria, o Xbox, como ele era DVD, o 360, Sim. ele também teve, né, tanto o Xbox original como o 360, ele também seguiu a parte de pirataria. Foi bom você falar. Sim. Mas ainda foi na geração 360 que teve a extinguir a ideia do brasileiro precisar comprar um jogo pirata. Sim. E quando é que foi? Quando lançou a ideia da Xbox Live Gold, que você Sim. jogar o multiplayer online. Exato. A pirataria passou a deixar de fazer sentido, porque você não jogava só um jogo linear, virou, acabou. Não, você tinha o contexto online. Você jogava com seus amigos. Você trazia eles para dentro da sua A ideia de casa. disputar com o cara na outra casa. Você colocava o seu fone para você conversar com eles. Ou seja, É Era destruir outra mesmo. coisa. E para isso tinha que ser original. Ah, não vou comprar original, não vou comprar pirata, vou comprar original. Eu preciso do original, senão vou ser banido. Preciso Sim, do Tinha original. banimento também. sim, e é interessante vocês falarem isso agora, porque eu trabalhava numa corretora nessa época e tinha um cara lá, era Thiago o nome dele, que ele tinha 2 Xbox 360 em casa. Um desbloqueado, Eu lembro. que ele baixava os jogos, né, É pra fazer a bagunça. e um que ele teve que comprar de novo, bloqueado, Bloqueado. porque ele era amante de FIFA. Então FIFA Olha pode só. ser um dos difusores que acabou com a pirataria. E depois aí veio Call of Duty, Battlefield. Ah, eu né? mesmo E fui outros forçado a jogos, ter o jogos. Xbox bloqueado. Porque eu tinha ele todo desbloqueado. Uma infinidade de jogos, mas chegou uma hora que houve a necessidade. Porque a Microsoft ela foi bem clara. É banimento. Se pegar, é banimento. Então eu não Sim. quis correr o risco. O primeiro esse- Xbox 360 foi um console banido que eu comprei. Eu paguei Sim. barato nele porque ele veio banido. Sim. Como eu não tinha essa visão, a internet ainda era uma coisa assim muito limitada aqui pra mim, então eu falei assim, como eu gosto de jogo single player focado na história, pra mim essa ideia de multiplayer online não tem serventia. Então Sim. eu comprei o Xbox, me lembro que eu paguei R$700 parcelado, pedi até um adiantamento do meu salário pro meu chefe, que era o Fábio Ataíde na época, Meu Deus. falei com o André Garfield, né? Aí Eita. fala com o Fábio aí, será que... Aí o Fábio, o quê? Preciso Pra comprar um comprar um videogame? aparelho. Vai lá. Aí me adiantou, eu dei pro cara lá, aí comprei lá o videogame, o 360 e fiquei. Mas depois eu também tive que comprar um 360 já. Sim, É, bloqueado. bloqueado, Pra você pra poder atender ter ali Isso. as normas da Microsoft. Foi uma época muito de ouro, né? Mas aí a gente falou então da introdução da Nintendo, da ascensão do PlayStation, da estruturação da Microsoft, que continua até hoje, porque a gente vê que essa ideia de você jogar online, a Nintendo e a Sony estavam no mercado há anos, mas ninguém pensou nisso antes. Foi quando a Microsoft entrou que ela trouxe isso. E o que a gente vê hoje, tanto a Nintendo como a Sony oferecem isso para os seus donos Sim. de console. Sim, Então sim. você hoje já pode jogar online. Ninguém tinha pensado numa loja digital. Quando a Microsoft trouxe essa nova estruturação para o mercado de videogame, de uma loja digital onde você podia comprar DLC, comprar jogos indies, que eles chamavam naquela época O arcade online games. hoje é uma sacolinha de ouro. Isso! Tem que ter esse modo Sim, online. hoje você Sim. vê que Sony e Nintendo têm também, oferecem isso, né? E agora a gente chega na ideia
dos serviços que, mais uma vez, a Microsoft está criando uma nova estruturação de mercado. E isso cria um debate muito interessante para a gente fazer, que é essa nova visão que o povo tem. Tipo, compro um jogo ou espero chegar em serviço? Então, com essa nova estruturação da Microsoft, ela trouxe o Game Pass, que é um serviço de assinatura que você paga uma mensalidade, e tem vários jogos ali que você pode fazer download para instalar no seu Xbox One, download para fazer instalar no seu PC, porque já tem uma versão de PC, e ela também já está partindo para o lado dos streaming de jogos na nuvem. Então hoje, você não precisa mais comprar um videogame da Microsoft, né? Muito menos você precisa comprar um Series X. Ela expandiu isso para os outros, né? Isso. E nem um Series X, por exemplo, que é o mais novo console dela. Porque o próprio Xbox One já dá para streamar jogos da nova geração, que são para o Series X. Então, claro que vão perder um pouco da qualidade, você não vai ter todos os recursos, né? Mas você vai poder jogar o jogo, né? E a gente vê que essa estruturação chega agora na Sony, a nova PlayStation Plus, que era o padrão que ela tinha, agora com parcelas que você pode escolher ali entre ficar com o básico, que é só para você jogar online, né? Ter desconto da loja digital, né? Ou isso, tem vários pacotes. E tem uma opção que é a extra, né? Onde você vai ter acesso a um catálogo de jogo de PlayStation 4 e PlayStation 5. A Deluxe aqui no Brasil, que entra inclusive a possibilidade de um catálogo de jogos clássicos de Play 1, Play 2 e PSP. Né? Eu queria, Max, que você, por favor, me falasse o que você acha dessa nova estruturação que a Microsoft iniciou. O que você acha que isso pode acontecer com o mercado de jogos? Já aconteceu, né? Já aconteceu. Ela revolucionou o mercado quando ela fez isso. Quando ela chegou com essa loja de jogos, com essas questões de jogar online, com essa estrutura online, ela já revolucionou. Porque o 360 bebeu muito dessa fonte, o Play 3 bebeu também muito dessa fonte, claro, com uma interface um pouco mais pobre, e porque a interface na live era mais bonita, verde e branca, aquelas cores todas, mas o Play também teve sua parcela, então ficou as duas bebendo. E aí você transfere aquela coisa que era Nintendo e Sega, Nintendo versus Sega, ficou Sony versus Microsoft. Porque não acompanharam, não conseguiu, ficaram para baixo. Quem não acompanha fica para trás. Ficou para trás, porque, cara, eram duas gigantes brigando e agora brigando online. Online. Quem tem a melhor loja, quem tem os melhores descontos, e tá aí até hoje. E é esse mundo agora. Acho que um leilão, né? Quem dá o seu melhor lance. Você pegar a Microsoft tem o Game Pass. A Sony demorou, mas tá lá o dela agora, PlayStation Plus Deluxe, né? Então, cara, as duas têm os mesmos serviços praticamente, e você tá lá no seu sofá, no seu videogame. Ah, eu vou comprar esse jogo. Já baixa direto, instala e tá jogando. Você não precisa mais sair, entrar numa loja, você não precisa mais fazer nada, você não precisa mais andar 2 km. Já tá abolindo essa coisa do CD, né? Do DVD. E do Blu-ray. Ao mesmo tempo, eu ia entrar nisso agora. Ao mesmo tempo, matou completamente o disco. O disco tá com seus dias contados, tá morrendo. Vai ficar mais pros colecionadores. Vai ficar pros colecionadores. Os saudosistas. E tal ali, botar na sua estante, mas isso acabou. Mas a visão que eu quero te passar, Max, é o seguinte. No momento que você assina um serviço, quero que vocês deixem aí nos comentários. No momento que você assina um serviço, você vê necessidade ainda de correr para comprar um jogo, ou você vai pegar uma ideia de tipo assim, eu não vou comprar, eu vou esperar chegar no serviço? Depende do jogo. Se for jogos lançamentos, é um pouco mais difícil. Jogo lançamento, geralmente eles vendem avulso. Jogo lançamento. Agora, quando esse jogo amanhã ou depois, daqui a um ano, vira um catálogo, vamos colocar assim, ele pode entrar na Game Pass. Então pode ter gente aí que fala, não, vou esperar entrar na Game Pass. E isso é ótimo, porque é um serviço que você paga uma mensalidade e você tem um catálogo gigante de jogo para você jogar. Então são centenas ali. Então você não compra só um, você paga um ano de assinatura e tem vários jogos para você jogar, você escolhe. Ah, mas estão um pouco velhos. Às vezes não. Às vezes lançamento lá. Mas você consegue jogar. Muito jogo ali. Cai aquela barreira que você tem que ter um jogo para você jogar. Com um serviço desse, você tem vários jogos e lá você vai se encontrar. Lá você vai se encontrar. Eu já me peguei nessa questão que você perguntou pro Max.
Eu tenho Game Pass, ele vai vencer daqui a uns 4 meses. Eu tinha assinado com o Jorginho 3 anos. Esse Bloodstained, com a mulher, né? Eu quase comprei ele. Ainda bem que eu não comprei, porque no dia do lançamento ele entrou na Game Pass. Então pra mim me beneficiou, porque eu e ele gastamos R$500 para ter 3 anos de Game Pass. 4 títulos ali que entrou na data já pagou o Game Pass. Sim. Então eu me pego nessa. Eu evito de comprar jogo com esperança de entrar no Game Pass. É isso aí. Eu acho que essa ideia aí que eles estão, pelo menos pra mim, eu me peguei nisso. Então, mas por que eu falei isso? Interessante. Então, mas por que eu falei isso? Porque a estratégia da Microsoft para atrair o público a assinar o Game Pass foi colocar os jogos dos seus estúdios Day One, que é o que ela vende. Mas a Microsoft também está conseguindo fazer outros estúdios que não são dela a lançarem também. Por exemplo, a Plague Tale Requiem, que é um jogo que era mais ou menos um jogo indie, né? Mas que ganhou uma escala grande, né? E a Microsoft já fez desde 2021 o anúncio que esse jogo, quando for lançado, vai chegar oficial Day One no Game Pass. Não é de um estúdio da Microsoft, ela fez um acordo com esse estúdio. Esse estúdio, talvez ele está abrindo mão de ganhar dinheiro com a venda para entrar no momento que o jogo entre nesse catálogo. Porque se entrou no catálogo, como o Moisés falou, eu não vou comprar, não vou pagar o preço cheio, 200, 300 reais. Pois é, mas tem uma estratégia por trás, hein? Porque se a empresa lançar um jogo ali no Game Pass, todo mundo no mundo vai poder jogar numa boa. Quem tem Game Pass joga. E aí, esse jogo aqui, vou dar uma olhada nele. A pessoa fica mais curiosa, vou dar uma olhada. E o jogo é bom. Aí espalha. O jogo é bom, o jogo é bom, o jogo é bom, acabou. Sim. Aí aquela empresa que está fazendo um joguinho que deixou de ganhar, passa a ganhar. Muito, porque o jogo é muito bom. Por que eu falei isso? Porque a estratégia da Sony ela já deixou bem clara que nessa nova PlayStation Plus dela não vai colocar os títulos dela Day One, porque ela acredita que o jogo que é do naipe que ela faz, que os estúdios dela faz, custam milhões e que esses milhões têm que voltar primeiro com as vendas. A posterior, a gente viu que com o lançamento da PlayStation Plus, jogos lançados ano passado, 2021, como foi o caso do Returnal, já fazem parte de Day One do lançamento, né? Demon Souls, que foi lançado em 2020 Remake, tá aqui. Spider-Man Miles Morales, que foi lançado em 2020 junto com o PlayStation 5, já tá aqui, né? E então abriu um leque que talvez a Nintendo, talvez a Sony, ela siga esse padrão de depois de um ano e meio, eu já vendi meus jogos, né? A pessoa já comprou, quem estava ali foi, né? E vou botar lá no serviço, para quem está assinando. A Microsoft já fala assim, para mim não tem problema, eu vou botar meu jogo Day One. E alguns jogos são jogos fracos, são jogos que chegam meio que faltando alguns elementos, que só chega depois, para encher o catálogo do Game Pass. Encher o catálogo do Game Pass é importante. Eu acho que ela está fazendo o correto. Acho que ela está fazendo o correto de focar no Game Pass, porque o Game Pass está muito popular. É muito popular. A quantidade está mandando, né? A quantidade está mandando. Então é muito melhor para o jogador, na visão do jogador, é muito melhor eu pagar uma assinatura e ter uma biblioteca inteira de jogo. Por mais que sejam jogos que não são aqueles jogos AAA que a gente diz, ou alguns AAAs, mas que seja de catálogo, um ano e meio mais antigos, mas está ali, está na mão dele, ele pode jogar. Ele pode pegar, deletar à vontade, a hora que ele quiser, para liberar espaço. Eu vou jogar esse aqui agora. Eu vou jogar aquele ali agora. Então não precisa ficar comprando. Então eu acho que ela vai revolucionar. É um passo que a Microsoft está dando muito interessante e que ela vai de novo revolucionar essa parte online aí, revolucionar essa parte de loja com esses serviços de assinatura. Então, para a gente fechar o nosso podcast hoje, o futuro do videogame, com essa ideia aí do streaming chegando, a Microsoft já com isso funcionando no Brasil, né? Para quem quiser assinar o Game Pass, que você já vai ter acesso ao xCloud, né? Inclusive agora, no final de junho, né? Já chegando o aplicativo das novas televisões de 2022 da Samsung, basta você conectar seu controle, você já vai poder jogar, não precisa de console. A gente que vem de anos jogando videogame, a gente está lá. Você começou no Atari como eu, né? Moisés já começou já do Nintendinho, né? E a gente passou então por tudo quanto é geração. A gente viu o bom, o ruim, o que funcionou, o que não funcionou, o que foi estabelecido por uma empresa, como a gente falou da Microsoft, e que se tornou um padrão para todas as outras. Mas e agora a ideia do streaming? Será que você acredita que o streaming vai ser o futuro? Que não teremos mais videogame? Console físico assim?
nos próximos, talvez, 10 anos? Em pouco E não tempo, existiria uma nova geração? Pois é, em pouco tempo eu não acredito que não tenhamos mais consoles. Mas o futuro é o streaming. Isso não tem dúvida. Não tem mais pra onde correr. Não tem pra onde correr. E O você, futuro é o Moisés, streaming. você que gosta de velharias revenge. Eu sou velharia de revenge, mas estou sendo absorvido. Eu concordo plenamente com o que o Max está falando e completo dizendo que o videogame ele já deixou de ser brincadeira há muito tempo, até porque Já ele engoliu a indústria do cinema. engoliu a indústria do há cinema há tempos. tempo. Então o streaming ele vai absorver, sim, o futuro é esse, não tem jeito. Eu vou até além, eu acho que eles vão criar, deixar esse negócio de videogame de mesa, criar um acessório, um aparelho, tipo essas caixinhas que oferecem aplicativo, dali vai embora. Oferece É um uma custo muito tecnologia. grande para uma empresa desenvolver um console e se ele não cair no gosto de todo mundo, Controle. se não tiver jogos para ele, né? Como é que ele vai vender? Então Exato. é toda uma estratégia que tem que ser Exato. pensada quando você lança o console. No momento que você cria uma estrutura de nuvem e bota a pessoa jogar sem necessidade de console, custando ou não, ele já tem um catálogo enorme, né? A gente vê que a Google tentou, com o Google Stadia, inaugurar essa geração também de jogos via streaming, né? Com o seu primeiro console virtual, mas a Google errou, porque a Microsoft já estava começando a abrir esse espaço com o Game Pass, que eu acho que foi uma entrada muito boa com a ideia de eu comprar um jogo virtual que eu não tenho físico, pagar o preço cheio por uma coisa invisível, e se o servidor não der certo, fechar, perdi, né? E a Microsoft não, você tem um catálogo que você paga uma assinatura, então você não tem nem obrigação de comprar nada ali. Tá ali no catálogo, você joga streamado. Então, a Google acabou que o Stadia, de uma certa forma, já meio que morreu no mundo, ninguém fala mais, né? Tá lá, mas ninguém fala mais, e a Microsoft está ditando então uma nova regra que acredita que a Nintendo vai entrar nesse ritmo de serviço de assinatura também. Tem que entrar, ela já entrou na Store, já está vendendo os seus jogos via online também. Já oferece um servidor para jogar online. Você lembra que a loja dela era uma coisa horrível, né? No Wii, por exemplo, a loja dela era horrível. Hoje em dia é totalmente diferente. Então ela não tem para onde correr. Se ela quiser continuar vendendo os seus aplicativos, ela vai ter que... Na verdade, a Nintendo está sendo empurrada. Se ela não entrar, ela vai cair. Não é cair de falir, que a Nintendo é poderosa, né? Esses carros-chefes Pokémons, Marios e assim vai. A gente tem Pokémon também. Vende. Pokémon é febre. Só que ela tem que acompanhar. Até uma ideia, né? Que o Pokémon, infinitos personagens, isso aí no online é sacolinha de dinheiro aqui. Ganho garantido. Ganho garantido. Beleza, então esse foi o nosso podcast, nossa interação aqui da nossa história gamer e a nossa visão do futuro. Obrigado por ter vindo, Maxwell. Obrigado, Moisés. Perfeito. Prazer, imenso. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta. Capricha, tá? like. Isso. E também deixa o seu comentário, o que você acha. Conta um pouquinho da sua história gamer que a gente vai querer saber. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Maxwell. Videogame faz amigos e une as amizades. Estamos aqui há 30 anos, por causa do videogame. Videogame, galera. Valeu. Valeu, tchau.